Republicanos, o deputado federal Celso Russomano. Outro assunto agora aqui para você. O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro está sendo pressionado pela família a sair do Brasil. A ideia é que ele passe uma temporada dando aulas de direito em outro país e assim fique distante da política e de eventual projeto eleitoral de concorrer à presidência. A mulher dele, Rosângela Moro, tem repetido a interlocutores que o marido já deu a contribuição que tinha que dar ao país e que a política partidária, com seus embates selvagens, não seria para ele. Estaria na hora de novamente cuidar da vida pessoal e profissional. Segundo a coluna social da Folha, o próprio Moro também já disse a políticos que o visitam que não sente ou não se sente inclinado a disputar um cargo eleitoral. O ex-juiz baixou o tom nas redes sociais em relação a Bolsonaro e até já disse, em conversas reservadas, que não deveria ter saído do governo da forma que fez, atirando. O movimento lavajatista, do qual Moro é estrela, tem sofrido derrotas seguidas na esfera política. A segurança é outra preocupação da família do ex-ministro. Neste mês, ele acaba de cumprir a quarentena obrigatória desde que saiu do Ministério da Justiça, perdendo também o direito à escolta da Polícia Federal. E aí, Fiuza? O Moro chegou a apagar um post no Twitter onde ele afirmava que a origem do Bolsonaro era corrupção, né? Dava um jeito ali de dizer isso, mas dizia isso. É uma acusação muito grave, eu não vou nem entrar no mérito, mas péssima estratégia para alguém com uma conduta, com um legado como o dele. Acho que essa ideia de submergir é boa. A gente vinha falando sobre isso aqui, né? O Sérgio Moro, o que ele demonstrou durante a Operação Lava Jato, como a gente tem falado agora, por ocasião dessa nova indicação ao STF, tem que estar, sim, no centro do debate político brasileiro, e não é lavajatismo isso, né? Isso é legalismo, né? Isso é você não sujeitar a justiça e as leis aos espertalhões, né? E não são só as velhas raposas, né? Porque o Lula fez isso. O Lula, ele ungiu aí uma parte de uma elite de vários setores e todos foram junto com o lulismo para ficar acima das leis, inclusive os empreiteiros. E mais do que os empreiteiros, não vou entrar em detalhes, mas em todos os setores da sociedade se formou essa casta lulista, o final feliz, né, do ex-presidiário. O Sérgio Moro e a Operação Lava Jato quebraram este crime, esse doce crime de boa aparência, né? Levando, inclusive, empreiteiros à prisão pela primeira vez na história. Essa é a história do Moro. É essa a contribuição que ele tem que continuar dando ao Brasil de alguma maneira. Agora, essa questão da família, enfim, né, diretrizes aí atribuídas à esposa, eu acho, assim, quer dizer, como observador mesmo, não tem nenhuma informação de bastidor, mas a esposa do Moro, ela teve um papel muito ativo na colocação do Moro contra o governo ao qual ele servia, né? Durante a pandemia, um momento dramático, altamente delicado, que requeria cuidados de todos, né, nas suas ações. O Moro, junto com, inclusive, postagens da sua esposa, ficou fazendo uma exaltação do Mandetta, um personagem que a gente já sabe hoje bem o que era, né, um demagogo em plena pandemia. O Moro entrou nessa rota ali do Mandetta e a esposa do Moro, a Rosângela, se pronunciava em redes sociais ostensivamente, quase que fazendo ali, alimentando um fogo cruzado do Mandetta contra o presidente. Então o Moro e o Mandetta viraram os ministros de oposição e eu vi a família, no caso a esposa, muito ativa nessa péssima ideia, eu acho, né? Então, mas que seja revisto, né? Vai ser ótimo, eu acho, se o Moro puder rever essa trajetória, essa estratégia, porque ele de fato tem um legado muito importante, espero que possa contribuir mais adiante aí com o país. Diego Augusto. Eu tinha feito essa sugestão já no começo, né? Não vou falar, não gosto daquela história, eu não disse, não, mas a gente realmente sugeriu aqui que ele ficasse fora um tempo, contemplando aí o cenário para depois decidir. Acho que ele entrou muito cedo. Agora eu quero fazer um comentário, só que envolve outras coisas, é sobre o Ministério Público, né? Porque
ser chamado de lavajatista, se eu for chamado, por exemplo, eu me sinto honrado. Eu sou lavajatista no sentido de que eu apoio a mais bem-sucedida operação anticorrupção da história, em qualquer país, porque ela foi muito mais produtiva do que, apesar dos pesares, apesar dos que se opuseram a ela desde sempre, se opõem agora, foi muito mais produtiva que a Operação Mãos Limpas, por exemplo. Eu queria falar do Ministério Público, porque o Ministério Público ele também acaba sendo vítima desse tipo de problema. E falo do Ministério Público à vontade porque eu tive o meu irmão, já falecido há algum tempo, Flávio Nunes da Silva, foi promotor a vida toda. Tenho muitos amigos do Ministério Público e falo à vontade sobre o Ministério Público para elogiar e para criticar. Eu acho, por exemplo, admirável o trabalho da Lava Jato. E repito aqui o que disse na semana passada, que o que me incomoda é que em épocas eleitorais, promotores de justiça agem para atender a interesses eleitorais contra alguns candidatos. Isso, infelizmente, acontece com frequência em épocas eleitorais, repito, em pequenas cidades, evidentemente não em todas. É o que está acontecendo na minha cidade, que é Taquaritinga, e é um microcosmo. O que acontece na pequena cidade é o que acontece no Brasil. Eu disse na semana passada que a promotora da cidade está ressuscitando acusações. Estou à vontade para falar desse candidato, porque a minha família é de políticos, já fomos adversários. Só que está ressuscitando a promotora acusações antigas para confundir o eleitorado, que fica sempre em dúvida sobre se a candidatura é real ou não. Eu digo que é, porque esses casos já foram julgados. Então eles inventam denúncias novas, etc. A reação a esse meu comentário foi excelente, né? Inclusive da parte dos promotores. E o meu irmão, se ainda vivesse, ele estaria apoiando a Lava Jato, que sempre apoiou, e condenando o comportamento de colegas aí que agem assim. Pois os idiotas estão por toda parte, né? E alguns idiotas tentaram apresentar meu comentário como se fosse um ataque, né, ao Ministério Público e ao meu próprio irmão. Então eu digo o seguinte para as pessoas, repito, se ele estivesse vivo, ele teria vergonha de quem se vende por cargos, de quem pressiona, recorre ao Ministério Público para desonrar o Ministério Público e estaria envergonhado desse tipo de comportamento. Quero lembrar isso porque aqui, como quem acompanha o nosso programa sabe disso, a gente não poupa nem jornalistas. Espírito de corpo, para mim, é coisa de cafajeste. E aí, Ana, voltando à questão do Sérgio Moro, o que acha dessa possibilidade da saída do Brasil, hein, Ana? Acho que vou voltar na nossa infância, né, quando os pais sempre alertam, né, cuidado com as más companhias. Eu acho que o Moro ele teve ali ao seu redor algumas más companhias, más influências que de alguma forma acho que encheram a cabeça dele em relação a ele ser maior que o governo, ele ser maior que as reformas, maior do que o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que ele acreditou nisso e pagou para ver, saiu do governo de uma maneira que surpreendeu muita gente, né? Assim como o Augusto, eu também me considero uma lavajatista, no sentido de a Lava Jato deu um banho, né, de justiça no Brasil. A gente não quer, a sociedade brasileira não quer mais o Brasil de antes da Lava Jato. E eu acho que não tem essa, Vitor, de escolher se eu sou lavajatista ou governista. Eu sou a favor do Brasil. E a Lava Jato é o que limpou o Brasil, o que deu aí um gás, né, na nossa esperança, que colocou combustível na nossa esperança em relação à corrupção. Eu acho uma pena, Vitor, que Sérgio Moro tenha sido desperdiçado, talvez até por essas
péssimas influências aí políticas que o fizeram acreditar que ele era maior do que 57 milhões de pessoas que votaram nesse governo, que acreditaram aí e ainda acreditam na agenda econômica firme do ministro Paulo Guedes. E se nós tivéssemos tido um ministro, né, Sérgio Moro, como nós tivemos o juiz Sérgio Moro na Lava Jato, técnico, com decisões muito claras, que agora a gente vai ficar lamentando o que não aconteceu, mas seria muito interessante a gente, quem sabe agora, estar discutindo esse tão controverso nome aí indicado para o STF do desembargador Cássio. Agora a gente, quem sabe, a gente não poderia estar discutindo o Sérgio Moro no STF se ele tivesse, né, não tivesse entrado ali na onda política de algumas companhias e ter acreditado que ele seria maior do que esse governo. É uma pena, porque se nós tivéssemos na Suprema Corte um nome como o juiz Sérgio Moro da Lava Jato, acho que o Brasil estaria num caminho muito positivo. Você, Zé? Eu acho que o ex-juiz, o ex-ministro Sérgio Moro, ele entrou na hora errada na política e entrou o que eu costumo chamar de corpo mole. O que é corpo mole? Ele não entrou firme e sabendo onde estava pisando. Ele parece que não entendeu que quando ele assumiu o cargo de ministro de Estado, ele se transformou em político. E quando ele aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro, ele se transformou em político aliado ao presidente Jair Bolsonaro. Não o presidente Jair Bolsonaro aliado ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Eu me lembro de várias disputas e no governo do presidente Jair Bolsonaro, por ali no início ele ter dado carta branca a alguns ministros, alguns entenderam que eram tão fortes que poderiam demitir o presidente da República. E dois exemplos estão aí, o Mandetta e o Sérgio Moro. E houve outros, mais menores, como o presidente do INPE, que desautorizou e agrediu o presidente da República e tal, mas esses dois ali, para mim, foram sinônimos de como isso acontece. O presidente é o presidente que manda nos ministros. O então ministro Sérgio Moro não entendeu isso e achou que poderia formar uma capitania dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro, e isto é impossível, não adianta, não é possível. E aí o então ministro Sérgio Moro saiu atirando. Me lembro de outro episódio aqui, que eu de vez em quando me lembro, do então presidente da República, Itamar Franco. Nomeou Luiz Erundina como ministra do seu governo. Houve uma confusão no PT, a Erundina acabou saindo do PT exatamente por conta disso. O PT não queria que ela assumisse o ministério do presidente Itamar Franco, é uma secretaria nacional com cargo de ministério, e depois ela brigou com o presidente Itamar Franco e saiu e disse que o presidente Itamar era um boboca. E ele falou que era boboca mesmo por ter nomeado a Erundina. Eu sou boboca, eu te nomeei como ministra, né? Então é a mesma coisa. O presidente Jair Bolsonaro responderia para o Sérgio Moro, realmente eu não estou preocupado em combate à corrupção, tanto é assim que te nomeei meu ministro da Justiça. Tradicionalmente, o ministro da Justiça é o ministro mais importante, é o primeiro ministério do Brasil, criado lá por Dom Pedro ainda como Secretaria dos Negócios, né? Então, um ministério importante. E aí ele saiu, ele tinha que continuar na política. A política só tem uma porta de entrada, de saída não existe. Ele será cobrado eternamente por esse passo político. Acho que ele agora depende de um mandato, ou de deputado, ou de senador, ou da República. Mas ele depende de um mandato. Ele é político, foi carimbado como político e será político, quer que ele tenha mandato ou não. Se ele tiver um mandato, fica mais confortável e melhor. Acho boa a ideia dele